passado, nós começamos um estudo falando sobre sinais de maturidade espiritual. É uma coisa que é o alvo de todo cristão, é alcançar, buscar a maturidade. É um sonho para a igreja de Jesus Cristo. É um alvo para a igreja de Jesus Cristo. Quando nós olhamos textos como Efésios capítulo 4, dos versículos 12 em diante, o apóstolo Paulo diz que o objetivo da igreja é que todos alcancem essa maturidade, para que sejam mais semelhantes a Cristo, para que não sejam mais como meninos levados para todo lugar, por todo vento de doutrina. Mas eu quero fazer agora um pequeno desafio. Na lição passada, eu falei sobre 6, isso aqui só é 5, tá? Aí a outra está muito ocupada. 6 sinais de maturidade espiritual. Quem lembra ao menos de um? Um sinal, domínio próprio, faz parte, mas está dentro de um pacote maior. Tempo. Primeira coisa, naturalmente, para qualquer cristão alcançar a maturidade é preciso tempo. Tempo de conversão, tempo de vida cristã. O segundo sinal, meus irmãos, que é evidência de alguém que está crescendo, está alcançando maturidade, é a capacidade de absorver a palavra de Deus. Isso é preocupante. Inclusive o texto que nós lemos na semana passada, Hebreus capítulo 5, o escritor diz que as pessoas se tornaram tardias no ouvir. Então, aquela igreja, aqueles irmãos, aquele grupo de irmãos estavam com muita dificuldade de absorver os ensinamentos da palavra de Deus. O terceiro é a prática da palavra, ou a obediência da palavra de Deus. É importante que vocês frisem bem esses sinais, porque a gente vai tratar deles na terceira lição, no próximo domingo. Vamos falar um pouco mais deles num texto específico do Evangelho de João. Mas tem a obediência do cristão. Ele absorve para depois, naturalmente, ele obedecer, para ele praticar a palavra de Deus. Uma outra característica, um outro sinal, são de pessoas que estão vencendo o maligno. E eu dei diversos exemplos do que como a gente começa a vencer o maligno, mas eu queria citar só mais um exemplo. Digamos que eu e a Amanda, a gente começa a discutir um determinado assunto. E os ânimos começam a se exaltarem. Quando pensa que não, dá briga. Vencer o maligno nesse aspecto é a gente perceber que esse assunto não vai levar ninguém a lugar nenhum, não vai trazer nenhuma edificação, e percebermos isso e não, ou evitarmos o assunto, ou simplesmente sabermos conversar sobre, evitar briga entre irmãos. Tem irmãos que brigam por tudo, né? Mas que tem prazer. Uma vez eu estava falando sobre irmãos encrenqueiros. Tem irmãos que às vezes parecem, irmãos, perdoe minha comparação, parece uma galinha choca. Já tentou se aproximar de uma galinha choca? Como é que ela faz? Eu vou tentar imitar. Ela faz... Aí você recua, ela volta ao normal. Aí você vai com todo jeito de novo. Você vai com todo jeito. Você sabe se ela... Tem irmãos que parecem que são irmãos galinha choca, né? Gosto de uma confusão que, meu Deus do céu. O quinto sinal, nós falamos sobre compromisso com Deus e com a sua igreja. E o último sinal, nós falamos sobre a capacidade de frutificar. Capacidade de frutificar. E quando eu falo sobre frutificar,
esse assunto, irmãos, parece ser ignorado por muitos de nós. Seja bem sincero, o pastor Marcos até falou um pouco sobre o tempo que está acabando, e hoje de manhã eu acordei bem cedo, e vendo o dia, o sol nascer, e pensando nisso, hoje é o último dia do ano de 2017, e pensando sobre tempo, durante esse ano que passou, quantas vezes você parou para refletir sobre os seus frutos? Levante a mão, se você parou para refletir. Está vendo como é algo ignorado por nós? Irmãos, alguns anos atrás eu estava conversando com o saudoso irmão e pastor, pastor ele não, acredito que ele nunca foi, mas mestre das escrituras, o Dr. Russell Shedd. Inclusive o Max tem até uma Bíblia comentada, não tem, Max? Do Dr. Shedd. E nós estamos falando sobre salvação. Preste bem atenção para isso que eu vou falar. Nós estamos conversando sobre salvação. E nós entramos num ponto específico sobre segurança do salvo. E eu falei assim para o Dr. Shedd, que o salvo, ele precisa ter convicção de que ele é salvo. Garantia de vida eterna. E ele disse naquela sua calma, disse, eu concordo, irmão. Mas temos que ter cuidado ao ensinar esse assunto, para que o inimigo não inculque na cabeça de pessoas que são salvas sem serem salvas. Isso há uns 10, 11 anos atrás. E a minha primeira reflexão, à luz das Escrituras, é: será que é possível o diabo colocar isso na cabeça, no coração de uma pessoa? Antes que você não chegue a conclusões erradas sobre o que eu creio sobre salvação, o que eu creio sobre salvação, irmãos, é o que diz a palavra de Deus no Novo Testamento, e mais especificamente em textos como Efésios 2, 8 e 9. Pela graça, mediante, isso não vem, é dom, não é por obras, para que ninguém se glorie. Você quer uma salvação assim? Diga amém. Só que infelizmente, nós paramos no versículo 9, e não olhamos o que diz o versículo 10. Vamos lá para Efésios 2 e 10. Os versos 8 e 9 nós já dissemos. Pela graça somos salvos mediante a fé. Não vem de nós, é dom de Deus. Não é por meio das obras. Mas o versículo 10 diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Para quê? Para as boas obras. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Todos, o cristão, ele é salvo pela graça. Mas a gente precisa entender, meus irmãos, que a graça produz transformação. Produz mudança. Aqui o apóstolo Paulo diz que essas pessoas que creram em Jesus Cristo, que foram salvos pela graça, foram criadas
em Cristo Jesus para fazerem o que Deus na eternidade preparou para que a gente pudesse fazer. Hoje nós vamos analisar os frutos, ou a frutificação, como evidência da salvação. Nós poderíamos olhar vários livros do Novo Testamento, mas eu escolhi um livro porque ele fala muito sobre esse assunto, o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus. Nós vamos analisar uns 3, 4 textos de Mateus. E o primeiro texto vai ser Mateus 3. Vamos ler a passagem toda e vamos enfatizar no versículo 8. Mateus 3, a partir do versículo 1, diz assim: Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João veste de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então, saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, que vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: Temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. O primeiro verso que eu quero enfatizar dessa passagem é do ministério de João Batista, o texto que nós lemos. É o versículo 10, só para a gente entender o que ele está falando. A vida de um ser humano é comparada com uma árvore. Perceberam o versículo 10? E aqui, João Batista diz assim, que os seres humanos são divididos em 2 grupos. Uma árvore que produz bons frutos e uma árvore que produz maus frutos. A árvore que produz bons frutos já está posto o machado à raiz das árvores. Pois toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Uma referência ao juízo eterno. É importante, meus irmãos, que daqui a pouco Mateus vai expandir mais essa ideia, porque se a gente olhasse somente esse versículo, nós poderíamos chegar à conclusão que a salvação é por meio das obras. Ora, se a árvore, mas entenda, a árvore que produz maus frutos, ela não é má porque produz frutos maus. Ela produz aquilo que ela foi criada para produzir. Um limoeiro, ela não pode produzir melão. São essências diferentes. Então, o segundo versículo que eu quero enfatizar é o versículo 8, que diz assim: Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. A salvação, a graça de Deus agindo no coração de um pecador, produz isso, arrependimento. Eu tenho andado, irmãos, muito preocupado. Às vezes eu converso com a minha esposa. Parece que os frequentadores de igreja hoje não mais sabem o que é arrependimento.
As pessoas cada vez mais dizem que chegaram a Jesus Cristo, mas, assim, eu não tinha um problema não, pastor. Ou irmão, eu era uma pessoa boa. Não, assim, sabe, eu nasci, às vezes eu até brinco, né? A pessoa diz, eu nasci crente. Meus irmãos, se essas pessoas que dizem isso tivessem um pastor como João Batista, aqui da Bíblia, imagine o que João Batista dizia para essas pessoas. Imagine o que ele diria. Ele diria o que diz o versículo 7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras. É incrível, imagina só, João Batista está com uma pregação dizendo às pessoas, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E pessoas vinham a João para serem batizadas. E de repente chega grupo de pessoas como os fariseus e saduceus, querendo ser batizados. E talvez eu estivesse ali olhando, eu dizia, rapaz, quero conversar com esse cara não. Esse cara é arrogante. Porque ele olha para aquelas pessoas e diz assim, ó, raça de víboras, quem induziu vocês quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Por que João falou isso para essas pessoas? Observe o contexto. As pessoas que vinham para serem batizadas, no versículo 6, o que é que elas faziam quando chegavam para ser batizadas? Observe o versículo 6. Eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Os fariseus admitiam o pecado? Sim ou não? Não. Nós temos tantas passagens, né, Virmani? Uma delas, aquela parábola que Jesus contou do fariseu e do publicano foram ao templo para orar. O publicano orava dizendo, ó Deus, ser propício a mim, pecador. E o fariseu orava de si para si mesmo, dizendo, eu te agradeço, Deus. Porque não ter, em outras palavras, por não ter pecado. A igreja de Cristo tem se afastado. Parece-me que cada vez mais essa palavra arrependimento. João Batista começou a pregar o evangelho, qual era a palavra-chave de João Batista? Arrependei-vos. Um pouquinho mais na frente, no capítulo 4, Jesus Cristo entra em cena. E qual é a frase-chave de Jesus? Arrependei-vos. Um pouco mais na frente, em Atos, começam os apóstolos. E qual é a palavra-chave dos apóstolos? Arrependei-vos. Mas a igreja hoje não prega mais arrependimento. Se eu fizesse um Enem, aqui, uma pergunta, e colocasse para vocês, meus irmãos, o que é uma conversão? Uma irmã já gritou ali. Irmãos, eu tenho quase que certeza que boa parte de vocês responderiam assim, e tivessem as opções, mudar de direção. Mas tivesse uma opção lá, vir lá na frente e dizer, eu aceito Cristo. Talvez 90% ou mais de nós responderíamos, levantar a mão e dizer que aceita Cristo. Isso na Bíblia não é conversão. O próprio batismo não é prova de conversão. Segundo João Batista, a prova de conversão são os frutos dignos de arrependimento. Se você tem dúvidas sobre duas afirmações fortes que eu fiz, vamos um pouquinho mais na frente, Mateus 7. A partir do versículo 15, tá?
Aqui é Jesus falando. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Deixa eu parar rapidinho aqui. Estava pensando nesse texto ontem à noite, versículo 15. Parece que Jesus Cristo está no século 21, vendo o que está acontecendo, e ele fala para a sua igreja: tenham cuidado com os falsos profetas. Tenham muito cuidado com essas pessoas, porque eles se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Lembra de Mateus 3,10? O machado está posto na raiz da árvore. Se ela produz frutos maus, ela vai ser cortada, porque ela produz frutos maus. E aqui Jesus diz que essas pessoas por fora se vestem de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes ou lobos roubadores. Aí ele vai dar uma ilustração. Pelos seus frutos os conhecereis. Imagina só, se Jesus chegasse para uma pessoa, para mim, para você, e dissesse assim: Ernesto, meu filho, tenha muito cuidado com os falsos profetas. Porque, Ernesto, eles parecem ser boas pessoas, eles apresentam-se como ovelhas, mas por dentro eles são lobos. Imagine que eu não conhecesse mais nada de Bíblia, nada dessas pessoas. Qual era a pergunta que eu faria para Jesus? Que você faria para Jesus? Como eu posso identificar, Senhor? Como eu posso saber? Aí Jesus diz, versículo 16: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então, Ernesto, igreja, vocês vão conhecer os falsos profetas por meio do quê? Dos frutos. Aquilo que eles fazem, aquilo que eles jogam para fora. Porque eles jogam para fora não é porque foi um acidente de percurso, não, é porque eles são maus. E Jesus diz, olha, uvas produzem uvas porque são uvas. Espinheiro produz espinho porque é espinho. Não pode um fazer o outro. Versículo 21. Lembra que eu falei? Nem conversão não é levantar a mão, não é dizer que aceita Jesus. Faz parte do pacote, talvez. Mas olha o que ele diz no versículo 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então observe que aqui Jesus agora aplica a ilustração do fruto. O que é produzir um bom fruto? É obedecer à vontade de Deus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Você percebe aqui a gravidade da situação, da questão? Jesus disse que vai ter pessoas que vão chegar num dia na presença dele, e não são algumas, são muitas. E vão dizer, Senhor, no teu nome, nós expelimos demônios. Em teu nome, fizemos muitos milagres. E em teu nome profetizamos. E a resposta de Jesus: apartai-vos de mim,
os que praticais a iniquidade. Então aqui você entende, árvore boa, árvore má. Árvore boa é aquela pessoa que busca, deseja, almeja obedecer à vontade do Pai. A árvore má que produz frutos maus são aquelas pessoas que praticam a iniquidade. Aqui é uma palavra-chave, irmãos, para a gente também entender, que a gente pode achar assim, mas como é que pode, pastor, alguém fazer milagres em nome de Jesus? Expelir demônios em nome de Jesus, profetizar em nome de Jesus, e é possível que essas pessoas, não estou falando que todo mundo que faz isso não é salvo, não é isso que Jesus está falando. O ponto aqui é o quem é o salvo. Aqui no versículo 23 tem uma palavra-chave, quando Jesus diz assim, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Eu quero que vocês lembrem agora comigo um texto de Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 28. Que diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles a quem ele conheceu, ele os predestinou para serem conformes à imagem de Jesus. Romanos 8, 29 diz assim, aqueles que ele conheceu. E aqui Jesus diz o quê? Eu nunca vos conheci. Nunca tiveram um relacionamento com Jesus. Eles nunca foram salvos. E se você quer uma palavra mais profunda, eles nunca foram escolhidos de Deus. Por isso que eles fazem o que fazem. Então, queridos, aqui nós temos o fruto servindo pelo menos para 3 objetivos. Primeiro, serve para identificar falsos profetas. Segundo, serve para identificar salvos e perdidos. E terceiro, os frutos, aqui nessa passagem, é um resultado natural de uma pessoa regenerada ou não regenerada. O ponto que nós temos que entender é que quem produz fruto mau, ou quem produz fruto bom, a questão é em ser ou não ser regenerado. A pessoa que produz frutos maus é porque ela nunca foi regenerada. O apóstolo Pedro tem uma metáfora bem pesada em 2 Pedro, capítulo 2. Ele diz assim, a porca lavada voltou ao lamaçal e o cão ao seu próprio vômito. Você consegue entender? Compare com esse texto aqui. Por que a porca lavada voltou ao lamaçal? Porque a natureza de porco é de gostar de lama. Você tira o porco, lava e você solta, o porco vai para onde? Para a lama? O cachorro, o cão, a natureza dele é de comer o próprio vômito. Por isso que Pedro diz, a porca lavada voltou ao lamaçal e o cão ao seu próprio vômito. Fazem o que fazem porque nunca tiveram uma mudança de natureza. O cão volta para o vômito porque, ou come o vômito, porque a natureza dele é de cão, cachorro. A porca gosta da lama porque a natureza dela continua sendo de porca, mesmo lavada externamente. Não houve nenhuma mudança interna. O que nós precisamos entender sobre salvação, meus irmãos, é que a salvação causa uma mudança interna. A terceira passagem, meus irmãos, está um pouquinho mais na frente, Mateus, capítulo 12. Versículo 33. Jesus falando diz assim, ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração.
Deixa eu dar um ponto mais uma vez aqui. Aqui Jesus está falando mais uma vez sobre o resultado da salvação na vida de pessoas. E mais uma vez ele traz a metáfora da árvore boa e da árvore má. Mas ele aplica isso também ao que sai da nossa boca. Há um texto em Tiago, o meio-irmão de Jesus, que ele fala que a língua é o maior problema do ser humano. Que a língua urde engano, veneno de víbora. E ele diz assim uma frase: meus irmãos, como é que pode de uma mesma fonte sair água potável e água salobra? Aqui Jesus explica bem direitinho para a gente. Jesus fala que a boca fala o que o coração está cheio. E por que a boca fala o que o coração está cheio? Entenda que aqui, inclusive, Jesus se refere a fruto, aquilo que sai da nossa boca. As palavras nossas. E até mesmo para um cristão realmente regenerado, que de repente só cospe veneno, nunca consegue trazer uma palavra de edificação. É possível que no mínimo a mente dele esteja totalmente pervertida. Porque a Bíblia diz assim: não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas a que for unicamente para edificação. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras serás condenado. Uma outra passagem, meus irmãos, um pouquinho mais na frente, no capítulo 13, versículos de 1 a 9. Por causa do nosso tempo, eu não vou ler os versículos de 1 a 9, eu vou ler somente o versículo 8, tá? Do capítulo 13. Aqui é a parábola do semeador. E Jesus diz, Mateus 13, 8. Outra, enfim, caiu em boa terra. E deu o que, irmãos? Fruto. A evidência da boa terra não é a árvore que nasceu somente. Não é o grão que fez nascer uma espécie. A evidência da boa terra é que essa árvore que nasce, ela produz fruto. A 100, a 60, a 30 por 1. Em outras palavras, Jesus está dizendo que toda pessoa que Deus conheceu na eternidade, que separou, que predestinou para ser conforme a imagem de Jesus, ele vai produzir frutos. A quantidade varia de pessoa para pessoa, mas ele vai produzir fruto. Agora uma outra parábola no capítulo 13, versículos 24 a 30. Mateus 13, 24 a 30. É a parábola do joio e do trigo. Essa parábola aqui é incrível, porque de acordo com a parábola, há momentos que se olha para uma plantação de trigo, que se tem joio, você tem dificuldade de diferenciar o que é joio e o que é trigo. Aqui na parábola, Jesus diz que os ceifeiros se colocaram à disposição para arrancar o joio. Mas o dono da seara diz, não arranque o joio agora, porque vocês podem arrancar junto com o joio o trigo. Em versículo 30, Jesus diz, deixai-vos
crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes, para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Vou fazer uma pergunta bem difícil. Por que o dono da seara pede para os ceifeiros fazer a separação do joio e do trigo somente na colheita? Por causa de quê? Dos frutos. O trigo vai ter produzido trigo. O joio não tem produzido nada. Então, fica fácil diferenciar pelos seus frutos. Tem coisas, irmãos, que às vezes não é tão fácil de a gente diferenciar. Acredite, eu fui, nasci no interior, no Seringal, até os 10 anos morei direto no Seringal. Pesquei, mas tem 2 peixes que eu tenho extrema dificuldade de diferenciar um do outro. Até o sabor. O surubim e o caparari. Parecem para mim iguais. Tem diferenças. Para quem conhece mesmo. Tem uma fruta também que eu tenho, sempre confundo, embora que é o abacaxi e o ananá. É como se Jesus estivesse falando aqui, gente, tem coisas que diferenciam um do outro. E no aspecto, irmãos, de salvação, a gente precisa entender que a salvação é pela graça. É mediante a fé. É dom de Deus, não é por obras para que ninguém se glorie. Mas essas obras, Deus deu a cada pessoa que Ele conheceu. Para que cada pessoa que Ele conheceu pudesse e possa andar nessas boas obras. Eu diria, meus irmãos, que durante esse ano que passou, que está passando, ainda há tempo de fazer uma análise na vida. Senhor, de fato, será que tipo de árvore eu sou? E faça, porque a Bíblia diz isso, irmãos. Paulo diz isso à igreja de Corinto: examinai-vos a vós mesmos. É bíblico o exame. Por que a Bíblia fala tanto sobre... Eu vou parar aqui por causa do nosso tempo, que eu quero falar agora de tipos de frutos. Mas a Bíblia fala muito, meus irmãos, sobre a questão dos frutos. Fala muito. Os frutos são evidências na vida de uma pessoa que recebeu Jesus, que creu em Jesus Cristo, que de fato foi regenerado, que tem o Espírito Santo. Ainda ontem me mandaram uma mensagem dessas de WhatsApp, um áudio. A pessoa espirituosa dizendo que naquela manhã o Espírito Santo havia chegado na casa dela e desejado a ela aquelas coisas melosas. Quando chegou mais ou menos na metade da mensagem, a mensagem só era 1 minuto e alguma coisinha, eu já deletei. Por que eu deletei, irmãos? Porque o Espírito Santo na vida de um cristão, ele não vai chegar, ele está. Ele está presente, é o selo. Ele não está fora, ele está dentro. Ele não pode chegar, porque ele está lá conosco até a consumação dos séculos. O próximo ponto, irmãos, que eu quero abordar agora com cada um, é os tipos de fruto que o crente pode produzir. Porque quando nós olhamos as epístolas de Paulo, de Pedro, de João, fala sobre frutos. Só a nível de informação, eu queria ler uma passagem, inclusive acredito que vai ser a minha oração final hoje, no culto, pedindo para cada um de nós, Filipenses 1:11. Filipenses 1:11. A frase A do verso, tá? Filipenses 1:11. Diz assim:
cheios do fruto de justiça. É um pedido que o apóstolo Paulo está fazendo para a igreja de Filipe. Cheios do fruto de justiça. Nós vamos falar desse texto um pouquinho mais na mensagem na lição do próximo domingo. Mas olha só, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Lembre quando Jesus fala em João 15:5. Sem mim, nada podeis fazer. E aqui Paulo diz que os cristãos, ele faz uma oração pedindo, sejam cheios do fruto de justiça. E esse fruto de justiça, ele é alcançado por meio de quem? Por meio de Jesus. Agora, Colossenses 1:10 diz, ou faz, o mesmo pedido, a parte final do verso de Colossenses 1:10, diz assim: frutificando em toda boa obra. É uma outra oração muito semelhante àquela anterior que acabamos de ler. Paulo faz o mesmo pedido para a igreja de Colossos, que os cristãos ali pudessem frutificar em toda boa obra. Então, o que é? O que o Novo Testamento chama de frutos de um cristão, boa obra? O que é isso? Existem pelo menos, irmãos, umas 5 ramificações de frutos, ou de tipos de frutos, no Novo Testamento. A primeira delas, o nosso tempo, se quiser anotar aí, Romanos 1:13. E 1 Coríntios 16:15. Nós não iremos ler por causa do nosso tempo. Mas uma especificação de fruto de um cristão, nessas duas passagens, o apóstolo Paulo se refere a um crente levar a um crente levar uma pessoa a Jesus Cristo. Ou seja, a multiplicação de cristãos. Então, se você alcança uma pessoa para Jesus Cristo, você está frutificando. Você está produzindo frutos para a glória de Deus. Então, essas duas passagens, meus irmãos, trata disso. Eu teria outras coisas para falar, mas o tempo não é permitido. E essa área de frutificação, irmãos, é um ato natural de alguém que conheceu a verdade. O pastor Marcos, já ouvi ele pregando aquela passagem de João, capítulo 1, quando um discípulo conhece Jesus, se não me engano, André, e quando ele conhece Jesus, ele vai chamar e dizer que encontrou o Messias para os seus amigos e o seu irmão Pedro. Venham ver quem eu achei. Então, é algo natural na vida de cada cristão. Quem conhece a verdade é de naturalmente fazer discípulos, que é de ensinar, é de pregar o evangelho, e por meio da sua vida e pregação, ele alcançar outras pessoas para Cristo. A Bíblia chama isso de frutos. Inclusive o texto de 1 Coríntios 16:15, Paulo fala a uma família que são as primícias da Acaia. E só uma observação sobre frutos nesse aspecto de ganhar outras pessoas para Cristo, irmãos. Não é o apogeu da maturidade. Porque o apogeu da maturidade a gente pode imaginar que fazer outro cristão não é. Infelizmente, às vezes muitos de nós, o nosso maior fervor evangelístico é logo quando nos convertemos. Deveria ser o contrário. Uma segunda linha de frutos do Novo Testamento, Romanos 6, 21 e 22, é a conduta cristã. É o que você faz, é o que eu faço. É a maneira que você anda, é a maneira que eu ando. É o que nós fazemos. É a conduta. O texto que Paulo cita essa questão é quando Paulo está tratando de santificação. O que nós precisamos entender, meus irmãos, é que quando Paulo começa a introduzir esse assunto de santificação, em Romanos 6:4 ele diz assim,
que nós deveríamos andar, ou que devemos andar em novidade de vida. Ou seja, vida nova pressupõe atos novos. Gente, o lugar que eu me exercito, que eu corro, é o Horto Florestal. No geral, eu vou para lá. Terça-feira, amanhã, eu não irei, possivelmente. Terça-feira, pela graça de Deus, eu irei. E eu acho interessante que eu vou chegar no Horto amanhã, dia 2 de janeiro. Mas não, depois de amanhã, vai estar lotado. O Augusto é professor de educação física, é personal. Início de ano, as pessoas dizem o quê? Ano novo, vida nova. Aí começam a correr, a malhar. Gente, quando é em fevereiro, ele começa a diminuir. E eu fico observando, da mesma maneira que é de segunda a sexta, é de janeiro a dezembro. As pessoas começam mais, ficam pelo caminho. Mas a vida cristã é para ser o contrário disso. Porque de uma feita que começou uma vida nova, atos novos. Lembra o que diz Paulo? E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas, e eis que tudo se fez novo. Então, a conduta cristã, meus irmãos, indica áreas de frutos. Se você era uma pessoa que andava xingando no trânsito, queimando, passando, transgredindo a lei no trânsito, aí você conhece a Cristo. Atos novos. Paulo diz, aquele que mentia, aquele que roubava, e aí continua a lista. Uma nova conduta. Frutos de justiça. Em Efésios 5:9, Paulo chama frutos da luz. No texto de Romanos que eu acabei de citar, irmãos, Paulo trata a vida cristã em duas etapas. O que era antes e o que é agora, depois de Cristo. Uma quarta área, irmãos, de frutos. Essa eu faço questão de ler. Filipenses 4:17. Paulo diz, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Vou fazer uma pergunta difícil. Que fruto é esse que Paulo está falando? Tu quer ajudar, pastor Marcos, da igreja? Tu fala mais alto, pastor. Contribuição financeira. Aí eu não vou ter tempo de ler. Leia outros textos, como Romanos, capítulo 15. A parte final do capítulo 15, Paulo está tratando de contribuição financeira para uma viagem missionária. Frutos. A contribuição financeira, meus irmãos, o Novo Testamento também chama de frutos. Há um texto, inclusive, onde Paulo mais fala desse assunto. É 2 Coríntios, capítulo 8 e 9. Ele fala especificamente de ofertas. Mas chega no capítulo 9, versículo 6, ele diz que esse fruto é uma semente, que quanto mais a gente planta, mais a gente colhe. Então, é uma área que possivelmente a Igreja Batista Memorial precisa crescer nisso. Uma quarta área, irmãos, é o caráter cristão. Eu diria, irmãos, no meu conceito, que essa área é o apogeu da maturidade cristã. O texto que nós vamos citar é um bem conhecido, Gálatas 5, 22 e 23, diz assim, mas o fruto do Espírito é, vamos lá comigo, amor, na ordem, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Irmãos, quando a gente olha essas 9 virtudes,
E só uma coisa muito importante para mim e para você. Isso que eu acabei de citar. Como é que a Bíblia chama? É os frutos ou o fruto? O fruto do Espírito. Quando você olha para essas virtudes, 9. Quem é a pessoa que tinha exatamente esse perfil? Quem era a pessoa que andou aqui na terra que conseguiu tudo isso? Jesus. É como se estivesse olhando para a imagem de Jesus. E qual é o desígnio de Deus para a vida de cada cristão? Ser como, igual a Jesus. Às vezes, irmãos, quando eu estou meditando no fruto do Espírito, na minha vida, às vezes parece uma gangorra. Eu acho que estou mais ou menos bem aqui, mas aqui não. E Deus, por meio da palavra, diz: Ernesto, você não pode ter amor, está produzindo amor, e não está produzindo longanimidade. Você não pode estar bem aqui e mal aqui. É fruto. É singular. Mas imagina, irmãos, que Paulo aqui, embora ele não fala de árvore, mas ele diz assim, o fruto do Espírito. É como que o Espírito Santo, que está dentro de mim e de você, que criou o novo homem, o novo ser, está fazendo esse novo ser crescer, 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 para produzir o fruto do Espírito. E todas essas outras áreas que eu falei, meus irmãos, eu acredito que se engloba tudo dentro do fruto do Espírito. Irmãos, quando nós olhamos o Evangelho de João, capítulos 13, 14, 15, 16 e 17, que é um discurso de Jesus no cenáculo, antes de ir para o jardim do Getsemane, a gente vê, meus irmãos, Jesus falando sobre muitas dessas áreas aqui. Por exemplo, ele fala de alegria. Ele fala de paz. Ele diz assim, deixo-vos, a minha paz eu vos dou. Ele fala de amor. Capítulo 13, ele olha para e diz assim, tendo amado os seus discípulos, amou-os até o fim. Ele fala de amor. Ele fala de bondade, fidelidade. Mostrou diante dos discípulos mansidão, domínio próprio. E é isso, irmãos, que nós temos que buscar para a vida de cada um. Os frutos, irmãos, são evidências na vida de uma pessoa que nasceu ou que não nasceu de novo. É desafiador. E deixa eu concluir com um pensamento de um irmão em Cristo do século XVIII, chamado John Newton. O John Newton, ele, entre tantas coisas, ele era contrabandista de escravo. Até que um dia ele se converteu. Inclusive o John Newton é quem escreve aquela música, se não me engano, Maravilhosa Graça, é o nome dela. Nós já cantamos ela aqui na igreja, tem inclusive ali, que fala que perdido eu fui. Vê se alguém lembra aí. Isso, liberto fui de uma prisão. Meu Salvador me libertou. Chegou um determinado momento da vida dele que ele, se examinando, se questionando, querendo melhorar, ele disse assim, mais ou menos essas palavras. Eu sei que eu não sou o que Deus gostaria que eu fosse. Eu não sou ainda como Jesus. Eu sei que eu ainda não consigo perdoar em todas as áreas. Eu ainda não consigo isso ou aquilo. Mas de uma coisa eu sei. Que eu não sou mais o que eu era. Amém? Quem nasceu de novo, irmãos, tem um alvo a conseguir. Qual é o alvo? Ser semelhante a Jesus. E quando eu olho para mim, como eu estou distante.
Mas nós devemos, irmãos, olhar para a gente e ao mesmo tempo glorificar a Deus. Porque de uma coisa, quem nasceu de novo deve saber. Tem problemas, tem lutas, tem derrotas. Sim. Mas de uma coisa é certa. Nenhum cristão que nasceu de novo é hoje o que foi um dia antes de conhecer Jesus. Amém?